Olá amigos, cumprindo o propósito desse meu novo canal, eu estou aqui para compartilhar com você de um modo assim bastante espontâneo, num vídeo que não será editado, um pouco da minha vida pessoal, compartilhando experiências que eu sei que vão ser edificantes para você. Uma dessas experiências foi a respeito da minha passagem pela Igreja Católica. Eu nasci no ano de 1970 e naquela época a maioria dos brasileiros se dizia católica não praticante, né? E eu fui um desses. Eu enchi a boca para dizer, quando me perguntavam qual a sua religião, eu dizia, eu sou católico apostólico romano não praticante. Só que com 15 anos de idade, eu fui convidado para participar de um chamado Encontro de Adolescentes com Cristo, que se deu na Igreja Católica São João Batista da Lagoa, que fica na Rua Voluntários da Pátria, no bairro de Botafogo, onde eu morava naquela época. Foi um casal católico lá em casa, e para ter a autorização dos meus pais, para que eles permitissem que eu participasse daquele que seria o 15º EAC, que é o Encontro de Adolescentes com Cristo. Foram 2 dias, um final de semana, e no final eu ganhei uma Bíblia, eu ganhei um Novo Testamento, que para mim foi algo maravilhoso, porque apesar de nos dizermos católicos, nós não tínhamos Bíblia em casa, nem sequer o Novo Testamento. Então eu fiquei muito feliz, né, de ganhar uma Bíblia, e ao contrário dos demais adolescentes que a receberam também naquele encontro, eu comecei a ler esse Novo Testamento. Muitos talvez só o tenham guardado como recordação, né? Nos deram com uma dedicatória que está aqui, inclusive veja como estão amareladas as páginas, né, aqui do Novo Testamento, e aqui uma dedicatória, está aqui, ó, veja aqui, 15º EAC, no dia 28 e 29 de setembro de 1985. Esse foi o EAC que eu participei e ganhando esse Novo Testamento, e a experiência que eu tive, né, naquele encontro de adolescentes com Cristo foi algo assim que mexeu tanto comigo que a partir daquela data eu passei a frequentar a Igreja Católica, né, a ser um católico praticante. Então todo domingo eu estava na missa, eu ia à missa. E antes da missa havia uma reunião dos adolescentes, onde nós nos sentávamos em círculo, e era um círculo bem grande, porque eram muitos adolescentes, mais de 30, e um casal nos orientava, né, naquelas reuniões, onde eles nos permitiam tirar dúvidas. E ao contrário dos demais adolescentes que tiravam dúvidas assim, digamos, fúteis, né, eu, que estava lendo o Novo Testamento, aproveitava a ocasião para tirar dúvidas a respeito da leitura da Bíblia. E eu me lembro que, por exemplo, eu perguntei sobre por que os papas não podiam se casar se Jesus curou a sogra de Pedro, o que mostrava que Pedro tinha uma sogra e, portanto, era casado. E não me souberam responder, né? Me lembro também que eu perguntei sobre por que na Igreja Católica há tantos santos aos quais nós temos que orar para que Deus nos ouça, se está escrito que existe um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E talvez essa pergunta tenha sido a gota d'água, né? Esse versículo está na primeira epístola de Timóteo, capítulo 2, versículo 5, onde nos é dito claramente que há um só mediador entre Deus e os homens, o qual é Jesus Cristo. Então, na Igreja Católica nós sabemos que há também Maria como mediadora e que todos os demais santos católicos, a eles, segundo o catolicismo, podem ser feitas orações, que eles chamam de rezas, e que eles vão atender, né? Então, não há um só mediador na Igreja Católica, há muitos. E eu não estou dizendo isso aqui para ofender os católicos, porque eu estou aqui compartilhando a experiência que eu tive na Igreja Católica. E numa certa reunião, e isso não demorou muito para acontecer, cada adolescente tinha a oportunidade de fazer uma pergunta, e em todas as reuniões eu sempre perguntava sobre o Novo Testamento. E chegou um domingo que, naquela reunião, não me permitiram falar, né? No momento que chegou a minha vez, a
a senhora que estava lá orientando, né? Eu me lembro que ela é que falava mais, o marido estava quieto, e ela disse: não, Alan, você não vai mais perguntar. E eu disse: por quê? Porque as suas perguntas, elas são apenas para causar tumulto, para colocar dúvida contra a Igreja Católica. Eu disse: não, as minhas dúvidas são por conta da leitura que eu estou fazendo do Novo Testamento que vocês me deram. E eu quero entender o Novo Testamento. Pergunte para o padre, pergunte diretamente para o padre, né? E então me impediram de perguntar. Só que o padre, ele já era um senhor bem idoso, não era de muita simpatia, né? Não era assim fácil a gente conseguir uma conversa com o padre, né? Então quando ela dizia pergunte para o padre, não é que porque terminada a missa a gente tinha acesso ao padre e podia perguntar, não. Se eu quisesse conversar com o padre, eu tinha que marcar e etc, né? E ele tinha um rosto bem assustador, sabe? Então, quando ela disse pergunte para o padre, o que ela na verdade estava querendo dizer é: não pergunte mais nada. Então, eu questionei e disse: por que eu não posso perguntar? Né? Eu não vou mais poder perguntar? E a resposta foi: não, a partir de hoje não, a não ser que você faça perguntas que não tenham nada a ver com a Igreja Católica e o Novo Testamento. E aí então eu me levantei e disse: portanto, a partir de hoje eu sou protestante. E saí daquela reunião e nunca mais eu participei das missas da Igreja Católica, nunca mais, né? E realmente nunca mais retornei. Eles não me procuraram, eu simplesmente fui abandonado mesmo, não foram na minha casa para me levar de volta, para conversar comigo. Então, de certa forma, eu me sinto um excluído da Igreja Católica. Agora, por que quando eu me levantei, eu disse aquilo, e eu me lembro bem que eu disse mesmo aquilo: a partir de hoje eu sou protestante, e saí. Eu não disse aquilo porque eu estivesse com a intenção de ir em alguma igreja evangélica. Até porque eu não conhecia nenhuma, eu nem sabia, né, dos movimentos evangélicos. Eu imaginava que existia a igreja luterana, né, a igreja anglicana, porque eu estudava sobre isso na escola. Mas eu disse: a partir de hoje eu sou protestante. Por quê? Coincidência ou não, naquela época, na escola, que era um colégio católico também, Colégio Santa Rosa de Lima, na Rua Voluntários da Pátria, um colégio que inclusive há 2 anos atrás eu soube que fechou, infelizmente, mas era um excelente colégio, não sei por que fechou as portas. E naquele colégio, né, que era de freiras inclusive, eu estava na aula de História. Nós estávamos estudando sobre a Reforma, estávamos estudando sobre Lutero. E a professora, ela tinha sugerido que a nossa turma fizesse uma enquete chamada O Julgamento de Lutero. Nesta enquete, a professora precisava que nós, alunos, assumíssemos algum personagem da história. Então ela precisava que alguém representasse o Papa, que alguém representasse Lutero, que alguém representasse o promotor, o advogado de defesa, as testemunhas de acusação e de defesa e o juiz, né? Então ela começou a perguntar: quem quer ser o juiz? E vários levantaram a mão. Quem quer ser o Papa? E vários levantaram a mão. Quem quer ser o promotor? E assim por diante. E chegou a pergunta: quem quer ser Lutero? Eu me sentava na segunda fileira, sempre gostei de sentar na segunda fileira, e levantei a mão bem alto. E pensando, vou levantar rápido porque vários vão levantar a mão. E quando eu levantei a mão, foi uma risada na sala de aula. Por quê? Porque só eu levantei a mão, né? Então eu fui o Lutero nessa enquete. E o meu advogado de defesa, um colega chamado Cefas Carvalho, ele inclusive atualmente mora no Rio Grande do Norte. E foi um grande amigo meu, porque nós tivemos que estreitar a nossa amizade por conta dessa enquete. Eu comecei a ir na casa dele, e ele na minha também, para que nós fizéssemos pesquisa a respeito do assunto. Naquela época não havia internet, eu estou falando do ano de 1985, na verdade havia internet, mas não
o povo, né? Havia internet em empresas, enfim, né? A nível militar, mas não para o cidadão comum. Então não tinha internet e era muito gostoso fazer pesquisa naquela época, porque nós tínhamos que ir em biblioteca, alugar livros, comprar livros, e na época compramos um livro de uma série chamada Os Grandes Líderes, se não me engano, acho que o título da série era essa, e um dos grandes líderes da série era Lutero. E nós compramos aquele livro e começamos a estudar, eu li o livro todo, né? E então, quando eu me levantei daquela reunião e eu disse, a partir de hoje eu sou protestante, foi porque eu me lembrei de uma frase de Lutero. Essa frase eu quero até ler aqui, foi a frase que Lutero disse perante o Papa, no julgamento ao qual ele foi submetido por conta das suas 95 teses. E quando ele foi confrontado para que ele estivesse ali rejeitando o que ele mesmo havia escrito naquelas 95 teses, a resposta de Lutero foi: a não ser que eu esteja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pela razão clara, pois não confio nem no Papa ou em concílios por si sós, pois é bem sabido que eles frequentemente erraram e se contradisseram, sou obrigado pelas Escrituras que citei, e minha consciência é prisioneira da palavra de Deus. Não posso e não irei renegar nada, pois não é nem seguro e nem correto agir contra a consciência. Que Deus me ajude. Então essas foram as palavras de Lutero e eu me lembrei delas naquele dia em que eu fui proibido de continuar fazendo perguntas de questões, né, que contrariavam a prática católica e que eram ensinadas na palavra de Deus. Então eu disse que estaria sendo protestante e de fato acabei me tornando mesmo. Por quê? Porque a mãe desse meu amigo de escola, do Cefas, ela certa vez me convidou para almoçar, né, na casa deles. E na hora do almoço ela me perguntou: Alan, qual a sua religião? E eu já não podia mais dizer como antigamente, eu sou católico apostólico romano, né? Antes eu dizia não praticante, depois eu apenas dizia isto, católico apostólico romano, porque eu já era um praticante. Então eu simplesmente respondi: eu sou cristão. E quando eu disse eu sou cristão, ela abriu um sorriso e perguntou: ai, que bom, você é cristão, de qual denominação evangélica? E aquilo para mim foi grego, né? Como assim, denominação evangélica? O que é isso? Né? Então ela disse: não, você tem que fazer parte de uma igreja, né? Você tem que fazer parte do corpo de Cristo, tem que ter comunhão com outros irmãos que compartilham da mesma fé. Então ela explicou: eu também sou cristã, né? E no movimento protestante há várias igrejas evangélicas, né? Então ali eu disse: eu só ouvi falar da luterana, da anglicana, que eu estudei na escola. Então ela disse: não, tem também batista, tem presbiteriana, e todos nós somos irmãos em Cristo, porque reconhecemos que a salvação vem pela graça de Deus por meio da fé. E aí aquilo me encantou, eu gostei de ouvir aquilo, porque é exatamente o que eu tinha questionado na Igreja Católica, né? Porque na Igreja Católica a salvação é por ser católico e seguir os sacramentos da Igreja Católica. Então eu me encantei com o que ela falou e eu aceitei o convite para ir na igreja dela, né? O filho dela não ia, o Cefas não ia, né? Esse meu colega chamado Cefas, ele não ia na igreja da mãe, mas eu comecei a ir. E quando foi feito o chamado apelo, né? Quem quer publicamente reconhecer Jesus Cristo como único Senhor e Salvador para sempre, eu fui tocado pelo Espírito Santo, eu senti que apesar de eu já ter recebido no meu coração, eu precisava fazer isso publicamente. E fiz chorando, entreguei minha vida para Cristo chorando. Eu tenho até dificuldade de entender como é que algumas pessoas dizem que entregaram a vida para Jesus com os olhos enxutos, porque quando nós fazemos isso, nós estamos, na verdade, nos reconhecendo pecadores, que não podemos salvar a nós mesmos. E vejam que eu não era alguém que fumava, que bebia, que me prostituía ou coisa parecida, não.
Mas eu tinha consciência, e pela palavra de Deus, de que eu não poderia salvar a mim mesmo, e de que Jesus Cristo era o meu único e é o meu único Senhor e Salvador para sempre. Então eu chorei, entreguei minha vida para Jesus e fui batizado nas águas, né? Então foi assim que aconteceu. Eu estou compartilhando essa história, depois eu posso contar um pouco mais a respeito das minhas experiências na igreja evangélica, porque assim como na igreja católica eu tive esse questionamento a respeito da palavra de Deus, na igreja evangélica também, né? Na igreja evangélica também. E eu vou contar isso para vocês em outras oportunidades. Não quero que esse vídeo fique muito longo, mas o que eu queria dizer para você, e especialmente para você que é católico ou que é evangélico, está numa igreja que está contrariando a palavra de Deus, tá? Os princípios da fé, que eu chamo de princípios fundamentais, de fundamentos bíblicos da nossa fé. Se você está numa igreja que, por exemplo, vende objetos, ou mesmo dá objetos, atribuindo a esses objetos poderes, isso contraria a palavra de Deus. Saia desse lugar, não fique num lugar assim, porque isso contraria a palavra de Deus. Então, existem hoje uma série de práticas, e eu vou mencioná-las aqui, né? E talvez, irmãos, deem mais de 95 teses, viu? Que são tantas hoje que Lutero teria que fazer uma nova reforma nos nossos dias dentro da chamada igreja evangélica, né? Então, eu gostaria de compartilhar isso numa outra oportunidade. Mas o que eu quero deixar para você nesse vídeo, com essa minha experiência, é que nós temos que ficar com a palavra de Deus. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão, nos ensinou o Senhor Jesus. E na palavra está a vida eterna. Jesus é o verbo, é a palavra que se fez carne. Então, quando nós desprezamos a palavra, nós estamos desprezando o próprio Filho de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo. Não despreze Jesus. Ame a palavra de Deus. Leia a Bíblia e fique com ela. Amém? Que Deus continue te abençoando e nos vemos no próximo encontro. Que você continue sendo cada dia mais uma bênção nas mãos de Deus.